Então vamos nesse momento, vamos serenar nossos ânimos, vamos fechar nossos olhos. Nesse momento vamos relaxar nas cadeiras que estamos sentados aí, vamos levar nossos sentimentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aquele que é nosso guia. Vamos emitir os mais puros sentimentos, as mais puras vibrações àqueles que estão nos hospitais, àqueles que passam pelos momentos difíceis. Vamos pedir para aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nas frentes dos hospitais, das clínicas de saúde, os colaboradores, enfermeiros, médicos, diretores. Vamos pedir para aqueles que partiram para o plano espiritual, pelos seus familiares que aqui ficaram, que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, possa consolar a todos, possa derramar em cima de todos muita paz, muito amor, muita fraternidade, muito carinho. Que possamos também equilibrar nossos sentimentos, equilibrar nossas emoções. Sabemos do momento que o mundo está passando, da turbulência que o mundo está enfrentando, mas que possamos extrair desse momento coisas boas, coisas que vão servir para o nosso crescimento espiritual. Que possamos pedir pela nossa casa espírita Amor e Luz, que possamos pedir pela nossa casa, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo que passa por esse momento. Que possamos pedir pelos nossos governantes, que eles possam ser bem intuídos, que eles possam tomar suas decisões pautadas no carinho, no amor, no respeito ao próximo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então hoje o tema proposto pela casa foi o autoconhecimento, a chave do progresso individual. Então hoje, como eu falei, nesse momento que a gente está passando, essa palavra autoconhecimento está sendo muito usada, está sendo muito falada, tanto nos meios religiosos, como na mídia, nessas revistas de espiritualistas. Muito está sendo debatido sobre o autoconhecimento. E esse tema, ele não é de agora que a gente discute ele aqui na Casa Espírita. Muitas vezes nós já conversamos sobre ele aqui, já estudamos sobre o autoconhecimento. Como foi dito, o autoconhecimento nesse momento é a chave para o nosso despertar. Quando eu falo despertar, será que nós então estamos dormindo? Será que nós estamos meio sonolentos ainda diante do mundo? Será que a gente está esperando que as coisas, que a nossa reforma ela aconteça da noite para o dia, que a gente pense em uma coisa que a gente possa melhorar e a gente vai acordar daquele jeito só de pensar, só de orar, só de talvez ler, fazer uma leitura sobre o autoconhecimento? Sabemos que não, que o autoconhecimento ele é um trabalho árduo, ele é um trabalho diário, ele é um trabalho contínuo. Muitas vezes ele é doloroso, ele exige muito de nós. Então hoje, qual seria a nossa maior necessidade, então, aqui no planeta Terra? Qual seria o nosso maior objetivo aqui, digamos assim? Seria conhecer a nós mesmos. Na verdade, nós passamos encarnações e encarnações sonolentos, sem o despertar. Dito eu que hoje nós estamos tendo a oportunidade do estudo, a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de ler, de refletir sobre esse momento que a gente está passando. Muitas das vezes nós passamos encarnações despercebidas, passamos encarnações deixando, digamos assim, ela nos levar, sem colocar as mãos nas rédeas, sem colocar a mão no arado mesmo para o nosso trabalho, para o nosso aperfeiçoamento. Por isso a gente vira e mexe, a gente enfrenta dificuldades, tropeços, quedas, muitas das vezes por falta do nosso, digamos assim, nosso jeito de analisar as coisas, nosso jeito de olhar para dentro de nós, a falta desse olhar. E eu separei um texto aqui de um jornalista que chama Adriano Silva. Ele é um jornalista
Ele é o diretor daquela revista super interessante. Esse artigo saiu tem poucos dias agora. E o título desse artigo, ele fala que autoconhecimento, o mais doloroso e eficaz exercício que você pode realizar. E ele elabora esse texto através de tópicos. E aqueles tópicos que eu achei interessante aqui para nós hoje, aqueles tópicos que coadunam com a nossa doutrina espírita, eu separei para a gente discutir aqui hoje. Ele fala que a primeira tarefa do nosso autoconhecimento seria a tarefa de acordar de manhã e olhar no espelho, olhar frente a frente conosco e refletir: quem que é essa pessoa que está aí no espelho? Quem é essa pessoa que está aqui? Que oportunidade que eu estou tendo aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Esse olhar profundo, esse olhar sereno. Será que a gente acorda de manhã e a gente pensa isso quando a gente vai lavar nosso rosto de frente ao espelho? Será que a gente olha diante dos nossos olhos ali e pensa: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha missão? Qual o meu objetivo enquanto aqui encarnados? E o outro ponto que ele fala é tentar compreender quem é essa pessoa que nos acompanha. Que muitas vezes nós somos nossos maiores amigos de nós mesmos, mas muitas vezes também somos os maiores inimigos nossos. Eu acho que acontece com todo mundo. Tem hora que a gente faz alguma coisa sem pensar e eu falo assim: não, o que eu fiz? Por que eu fui falar isso? Por que eu fui dirigir essa palavra? Por que eu fui tomar essa atitude? Então, nesse momento, a gente está sendo um grande inimigo nosso. Mas também tem aqueles momentos que a gente fala assim: nossa, que bom que eu falei aquilo, que bom que eu visitei essa pessoa, que bom que eu ajudei, que bom que eu dei um sorriso. Nesse momento, a gente está sendo amigos de nós mesmos. Então, nós somos nossos maiores amigos e nossos maiores inimigos. Outra palavra que ele usa também é o auto-engano, que muitas vezes também a gente usa uma muleta, uma bengala, para nos auto-sabotar, nos auto-enganar. A gente vive, tem hora, pensando que a gente está igualzinho a Alice, no País das Maravilhas. A gente acha que tudo é festa, tudo é fantasia, que toda atitude nossa não vai ter uma reação. A gente pensa que a gente pode fazer, tem hora, as coisas escondidas, que a gente pode fazer, tentar ludibriar nós mesmos, e a gente mente para nós mesmos. A gente usa essa palavra auto-engano como uma bengala. Outro passo que ele fala é entender o que nós estamos sentindo. Acontece muito que tem hora que a gente está bravo, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está infeliz, tem hora que a gente está feliz. Nós não estamos conhecendo os nossos sentimentos. Quando a gente está triste, quando a gente está infeliz, a gente tende muito a culpar o esposo, a esposa, o governo, culpar o vizinho, todo mundo, menos a gente mesmo. A gente culpa todo mundo pelos nossos tropeços, pelas nossas quedas, e esquece que o principal responsável somos nós mesmos. Mas quando a gente está agitado, quando a gente está nesse auto-engano, a gente culpa todo mundo, menos olhar para dentro da gente. Haroldo Dutra, ele traz uma comparação muito interessante sobre essa viagem terrena nossa, sobre esse autoconhecimento. Ele nos fala que quando a gente tem nosso veículo, nosso carro terreno aqui, nosso carro de passeio mesmo, de 6 em 6 meses ou de ano em ano, a gente leva esse carro para fazer uma revisão. Quando a gente chega na oficina, quando é um mecânico de confiança nossa, ele fala assim, ele dá um checklist, como se diz, dos defeitos que o carro está. O carro está precisando de alinhar, o carro está precisando de trocar os pneus, vamos fazer uma troca de óleo, vamos trocar as pastilhas. Por que a gente leva o carro para fazer essa revisão? Para a gente andar com mais segurança, para a gente andar, como diz, com menos preocupação. E para a nossa viagem terrena, nós enquanto habitantes aqui do planeta Terra, será que a gente faz esse checklist? Será que a gente para pensar, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que modificar aquilo? Não, muitas das vezes a gente passa uma encarnação inteira sem fazer esse checklist nosso. No carro a gente faz, tem hora que a gente fica cuidadoso demais com o carro, e com a gente, cuidado quase nenhum. E Haroldo Dutra, ele enumera 3 etapas, ele fala que não são regras.
Mas são 3 sistemas que a gente tem que analisar profundamente dentro de nós, para a gente fazer essa viagem terrena com maior segurança, com maior aproveitamento. Ele fala que o primeiro passo é o sistema pessoal. O que seria o sistema pessoal? Nós temos que entender que nós somos seres únicos. Cada um de nós aqui tem vontade própria, tem gostos, gosta de comer isso ou aquilo, tem vontade de fazer isso ou aquilo. Cada um de nós aqui somos um universo. A gente pensa, fulano é parecido com ciclano, fulano parece muito. A gente pode parecer um pouquinho em atitudes, em gostos, em ações, mas 99% nós somos diferentes. Nós somos pessoas, espíritos, como se diz, únicos, cada um com DNA que Deus criou todos, com cada um simples e ignorantes, cada um vem traçando o seu caminho, cada um vem traçando a sua vida, e isso é o sistema pessoal. Nós temos que valorizar isso, porque cada um de nós aqui tomamos atitudes em certos momentos, a gente tem certos gostos, a gente tem certas posições de pensar, a gente tem que respeitar o nosso jeito de pensar e também respeitar o jeito daquele que está ao nosso lado. Muitas das vezes nesse mundo que a gente está vivendo hoje, um mundo de tanto debate, de tantas pessoas falando, de tantas ideias, cada um então dessas pessoas tem um sistema pessoal. Nós temos que valorizar esses sistemas pessoais em nós. Nós aqui, diante da doutrina espírita, a gente vira e mexe, a gente valoriza muito as nossas quedas. Não é que a gente valoriza, mas se a gente acertou 10 coisas e errou a gente frisa muito nesse erro, nesse tombo que a gente teve. A gente sim tem que aprender com os erros, tem que aprender com as quedas, mas valorizar esse lado positivo em nós. Nós estamos aqui diante de diversas encarnações, a gente já errou muito, mas também a gente acertou muito também. Então que a gente valorize essa luz, valorize esse brilho em nós, valorize esse momento que a gente está passando. Porque nem tudo é só coisa negativa. E o outro sistema que ele fala é o sistema social. Nós somos seres de relações. O que nós estamos fazendo aqui hoje? A gente está estudando a doutrina, a gente está vindo no caso que a gente gosta, a gente está aqui por causa dos amigos que a gente fez, dos amigos que a gente vai fazer ainda, e isso é uma relação, isso é uma questão social. Só que diante da pandemia, diante de quase mais de um ano, praticamente um ano que a gente está aí, muita gente dentro de casa, muita gente enclausurada, com depressão, com síndromes, a gente esquece esse sistema social. Nós somos seres sociáveis. O relacionamento é muito importante, mesmo que nesse momento a gente não possa abraçar, a gente não possa dar o aperto de mão, mas essa questão social faz muito bem para a gente. É só a gente pensar aí, nesse um ano, tanto que foi difícil, talvez ficar longe dos pais, ficar longe dos avós, ficar sem viajar, e a gente não despertava muito esse tipo de coisa não, a gente era tão simples, tão natural, que ir ali tomar um café na esquina, tomar um lanche, era uma coisa tão simples que a gente não dá valor, e a gente está vendo que hoje essa questão social é super importante, esse sistema social faz bem para a gente, faz bem para o mundo. Então a gente tem que valorizar, aprender a socializar mais, aprender a respeitar, aprender a aceitar. Cada pessoa que carrega consigo, como eu falei, um universo de ideias, um universo de paixões, de momentos. Então o sistema social é muito importante para a gente. E ele fala sobre uma fábula nessa passagem que, segundo ele, há séculos atrás, a Terra passou por um momento de muito frio, uma era glacial terrível, e os animais começaram a morrer por causa do frio. Os animais iam morrendo, o frio só apertando, e tinha uma manada de porcos espinhos que viu que a melhor maneira de passar naquele momento, de passar aquele frio, de passar aquela tristeza, era se unir. Quanto mais eles ficassem unidos, mais eles iam resistir e viver naquele momento. Poderia ser esse momento que a gente está passando hoje. Só que eram porcos espinhos. E quanto mais eles se uniam, mais eles se machucavam.
mas eles feriam uns aos outros, talvez pela falta de cautela, talvez pela falta de tato no momento, pela falta de sensibilidade. E eles se afastaram, eles ficaram longe depois uns dos outros e vieram morrer. E eles viram que a única solução seria ficar juntos novamente. Só que, como eu falei, eram porcos espinhos. Só que dessa vez agora, nessa segunda tentativa, eles respeitaram um pouco mais a distância, eles se aqueceram, mas não foram tão afoitos, eles se aqueceram, mas souberam respeitar o espaço de cada um. Então isso eu acho que condiz muito com o momento que a gente está passando. A gente tem que viver afastado, a gente tem que se isolar um pouco, mas que os momentos que a gente possa ficar junto, talvez não pessoalmente, mas que seja por uma live, que seja por um telefonema, que a gente não deixe o inverno, como diz, tocar nossos corações, que a gente não deixe o frio adormecer nossas almas, tirar nosso brilho, que a gente possa fazer que nem um porco espinho. A gente não pode ficar muito junto, mas que a gente respeite o momento, mas que a gente não perca esse calor, que a gente não perca essa luz, que a gente não perca o amor, né? Que o amor é o calor, o amor é essa fonte viva que nos mantém aqui hoje. Então esse momento que a gente está fazendo aqui hoje, a cadeira um pouquinho afastada de cada um aí, a gente está aqui no porco espinho, a gente não afastou todo mundo, mas a gente está respeitando, para ver como é importante, que se a gente afastasse, cada um ficar no seu lar, isolado, sem um telefonema, sem um oi, sem um e-mail, sem nada, a gente vai morrer de frio. Mas não frio de temperatura, mas o frio dos nossos corações. O terceiro sistema que ele fala, não menos importante, é o sistema transpessoal. Então esse trans que ele quis falar, que é o que transcende, é o que nos alimenta também, que eu acredito que boa parte de nós, ou todos nós, vira e mexe, a gente está acordando à noite, a gente fica pensando, nossa, será que vai acontecer? A gente está perdendo o sono muito fácil, tem hora que a gente está perdendo a confiança em nós muito fácil. Então esse sistema transpessoal trata da nossa fé, do nosso equilíbrio íntimo, do nosso equilíbrio das nossas emoções. Então a gente tem que ter em mente e ter a certeza que quem está no leme dessa embarcação, o comandante é Jesus Cristo. Ele que está dirigindo essa embarcação, Ele que está nos guiando. Então que a gente não perca a fé, que a gente não perca a esperança, que a gente tenha certeza que esse momento é difícil, que esse momento é árduo, mas quem está na direção dessa embarcação é Cristo. Esse sistema transpessoal também, ele cuida muito das nossas perdas, das nossas mudanças, dos nossos danos, que hoje, por estarmos um pouco mais fragilizados, seja uma doença ou uma morte de um ente querido, normalmente a gente sofre muito. Então, em momentos como esse, a gente tende a sofrer mais. Então, que a gente tenha fé, que a gente tente manter o equilíbrio, que a gente procure aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que a gente possa usar. Uma coisa que a gente está fazendo aqui hoje para manter esse equilíbrio transpessoal é estar aqui hoje na Casa Espírita, é estudar a doutrina, é ver que Kardec, Jesus, Chico, Divaldo, tantos espíritos nobres aí que nos trazem informações para a gente nutrir nossa alma, para a gente nutrir nosso coração de boas informações, que a gente se afaste das mídias perniciosas, que só passa coisa negativa, que só passa informações destrutivas, que toda hora que você liga ali ou acessa aquele canal na internet, só fala de coisas negativas, não fala de nada positivo. Que a gente se afaste então dessas mídias negativas, dessas mídias que só colocam a gente para baixo, que a gente
procure estudar, ler um livro bacana, que a gente procure fazer uma caminhada, que a gente procure tomar sol, que a gente procure estar com os amigos, que seja uma coisa rápida, que seja só um bater de mãos mesmo aqui, que seja só vir aqui um pouquinho ouvir a gente aqui na Casa Espírita, que com isso a gente vai estar nos fortalecendo para esse momento que a gente está passando. E Haroldo nos fala que quando a gente consegue aplicar bem esses 3 sistemas, o que acontece com a gente? Quando a gente está bem conosco mesmo, está bem com o social, com a vida, com os amigos, quando a gente está bem com o nosso íntimo, com a nossa fé, o que acontece? O universo conspira a nosso favor. E das diversas coisas que acontecem quando o universo conspira a nosso favor, é que a gente vai ter mais felicidade, que a gente vai ser feliz de fato. Lógico que aquela felicidade, como é dito no Evangelho, ainda a gente está muito distante dela, mas que a gente vai ter, quando a gente equilibra bem esses 3 sentimentos dentro da gente, a felicidade vai ser mais rotineira em nossas vidas, que a gente vai lidar melhor com as perdas, que a gente vai aprender a lidar melhor com os tropeços da vida. Então que a gente tente alinhar bem esses 3 sistemas. Como a gente faz no carro lá a revisão anual, a revisão semestral para viajar, que a gente faça essa revisão em nós também. Que hoje que a gente possa analisar como está nosso sistema pessoal, como que está nosso sistema transpessoal e como que está nosso sistema social. Se a gente conseguir alinhar um pouquinho esses 3 sistemas, nós vamos ficar muito mais fortes para enfrentar esse momento que a gente está passando. Eu separei também uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 919. Kardec pergunta então sobre esse autoconhecimento, e ele pergunta para os Espíritos, na questão 919. Tem o título de Conhecimento de Si Mesmo. E ele pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a gente fala muito sobre esse conhece-te a ti mesmo. A gente pensa também que essa frase é uma frase de Sócrates, só que essa frase é uma frase que ela estava no templo de Delfos, na Grécia, no século IV a.C. E essa frase é atribuída a ele porque foi ele que mais deu luz nessa frase. Né? Essa frase ela não tem um autor próprio, esse conhece-te a ti mesmo. E nessa época Sócrates foi considerado o homem mais sábio da época, e ele nunca aceitou esse rótulo, ele nunca aceitou essa comparação. Depois que ele estudou muito essa frase, conhece-te a ti mesmo, para ele, como disse, falar que eu não sou o homem mais sábio dessa terra, e ele falou outra frase também: só sei que nada sei. A gente tanto estuda ela também, que são frases de filósofos, que a gente tanto estuda ela aqui na doutrina espírita. E o que essas frases quer nos mostrar então? O conhece a ti mesmo. Que hoje, com a tecnologia, com os meios de transportes aí cada vez mais velozes, cada vez mais luxuosos, hoje, se não tivesse a pandemia, a gente pegava um avião aqui em Belo Horizonte, em poucas horas a gente estava na Argentina, a gente estava no Chile, nos Estados Unidos. A gente conhece o mundo muito rapidamente hoje. A gente, com a tecnologia, com os meios da internet, a gente chegar aqui no Google e digitar aqui o nome de qualquer lugar do mundo, vai aparecer ali. Só que isso hoje não mais preenche o nosso vazio. Esse conhecer o mundo, esse conhecer as coisas da Terra é muito importante. Só que a gente esqueceu de conhecer nós mesmos. A gente viaja no mundo inteiro, a gente conhece o Brasil todo, a gente conhece praticamente Minas Gerais todo, mas aquela viagem íntima, aquela viagem interna, a gente não faz. E isso deixa um vazio muito grande na gente. Hoje a gente, diante de muitos anos, a gente entupiu nossa vida de coisas materiais, de viagens, de luxo,
em excesso, não que o luxo, que a viagem, que uma boa faculdade, que uma leitura não seja importante, só que a gente, o nosso pêndulo, nosso equilíbrio passou muito longe. A gente pensou que isso ia suprir nossas vidas, que isso ia nos nutrir. E a gente está vendo isso mais do que nunca nesse momento, que isso foi uma coisa ilusória. Foi importante se tivesse equilíbrio, mas a gente desequilibrou. A gente esqueceu de olhar para nós mesmos, a gente esqueceu desse conhece a ti mesmo, que Sócrates tanto falou, que ele tanto estudou. E ele, acredito que talvez não seja o homem mais sábio da época, talvez até seja mesmo. E ele, pela sua humildade, pelo seu conhecimento e sua sabedoria, ele falou que só sei que nada sei. Então que a gente traga isso para dentro de nós também, que talvez a gente pense que eu estudei um pouquinho mais, eu fiz uma faculdade, eu estou aqui falando para vocês e eu sei muita coisa. Não sei nada, todo dia a gente aprende um pouquinho, todo momento a gente aprende coisa nova. Quando a gente pensa que a gente sabe tudo, a gente quebra a cara, a gente cai, quando a gente se eleva demais, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nossa queda é muito dolorida. Então que a gente tenha a humildade de aprender, tenha a humildade de ouvir aqueles que estão à nossa volta, aqueles que são, como diz, mais de idade, nossos vizinhos, pais, avós. Hoje o mundo está tão louco, tão corrido, que a gente não dá ouvidos mais a essas pessoas que querem só o nosso bem. Então que a gente pare para ouvir, pare para reconhecer, que a gente reflita que a gente aqui não é nada nesse universo, a gente é um pontinho de nada. Nós somos aqui poeira cósmica. Chico falava que ele era um raizinho de uma grama, um homem naquela envergadura, daquele conhecimento. E tem hora que a gente pensa que a gente é grande, que a gente pode tudo, que a gente sabe tudo, e a gente está começando a engatear, está começando a andar, como se diz. A gente tem muito a aprender, tem muito a refletir. Nessa mesma questão 919, ela é desmembrada, tem a 919A. E essa mensagem 919A, ela é escrita por Santo Agostinho, assinada por ele. E ele traz um método muito interessante sobre a gente refletir sobre a nossa vida, para a gente refletir sobre o conhecer a nós mesmos. Eu separei 6 tópicozinhos aqui que ele fala que uma das coisas que a gente deve fazer é uma revisão diária do que fizemos ou deixamos de fazer. A gente tem muito hábito de fazer essa revisão na virada do ano, era um Natal, a gente para refletir e fala assim, essa contagem de 10 segundos aqui agora, eu vou tentar ser uma pessoa melhor, eu vou tentar ser uma pessoa mais equilibrada. Mas será que em 10 segundos, naquela contagem regressiva, a gente vai dar conta de digerir coisas do ano inteiro? Santo Agostinho fala que é impossível. Ele fala que essa revisão tem que ser diária. Lógico que muitas vezes ela é muito difícil para a gente fazer ela diária, porque a gente trabalha nessa correria, a gente está cansado. Mas que a gente faça ela então todo domingo, ou de 15 dias, a gente pare e reflita o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu posso ser melhor. Outra coisa que ele fala também é como que a gente agiu em determinada circunstância. A gente, ansiosos, nervosos, tem hora, preocupados, alguém falou alguma coisa com a gente está perdendo as estribeiras muito fácil, a gente está perdendo a nossa paciência fácil demais, e a gente vai, ataca e reage. Depois de, passa ali 10 segundos, o que eu fiz, por que eu fui fazer isso? Então que a gente reflita, que a gente pare para pensar nas nossas atitudes, que a gente respire antes de tomar nossas decisões. Outra coisa que ele fala também é se colocar no lugar da outra pessoa. Toda vez que a gente for falar alguma coisa, toda vez que a gente for escrever alguma coisa nas redes sociais, será que aquela pessoa que está do outro lado dela vai gostar de ler aquilo? Ela vai gostar de sentir aquilo que a gente está escrevendo ou falando? Então, se a gente fazer isso, a gente vai errar bem menos. A gente acha que erra tanto nas palavras, nas atitudes, porque a gente não se coloca no lugar do outro. A gente, no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, a gente pensa que o mundo está em volta de nós e a gente ataca todo mundo sem pensar. Eu separei também uma passagem
está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Jesus aqui na terra, a todo momento, ele espalhou o amor, a caridade, o autoconhecimento. A gente, todas as suas parábolas, todas as suas passagens, tem dentro dela o autoconhecimento, tem dela a introspecção, tem dela o pensamento ali, a gente tem que ver, refletir, tudo ali tem uma verdade. Uma passagem que eu separei, que João nos fala, nos narra, é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade é o autoconhecimento. A verdade, o autoconhecimento é a busca pela verdade. Então quando ele fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então é o conhecimento e a verdade que vai nos libertar. Se a gente andar sonolento, despertos, a gente nunca vai conhecer essa verdade, a gente nunca vai tomar dessa água que Jesus falava, que mata a sede, que nos sustenta. Então que a gente pare para refletir, que a gente pare para ouvir essa verdade. Finalizando aqui, a gente, como eu falei aqui hoje, a gente falou muito sobre autoconhecimento, que está sendo muito falado e muito discutido. Em vários filósofos, em vários estudiosos falam muito sobre o autoconhecimento. Mas outra palavra também que está sendo muito falada é a inteligência emocional. O que seria então essa inteligência emocional? A inteligência emocional seria, diante da vida, diante das atitudes, que a gente possa refletir, que a gente possa ter inteligência emocional diante das situações da vida, diante dos momentos da vida, diante daqueles poucos segundos que a gente pode pôr perder nossa encarnação. É um exemplo fácil da gente entender que talvez a gente está viajando aí atrás de uma carreta, meio apressado, meio ansioso, falar, eu vou ultrapassar essa carreta porque vai dar tempo. Meu carro é muito veloz, meu carro está bem equilibrado, está bem potente, a faixa está contínua, mas eu vou cortar assim mesmo, que eu sei que vai dar tempo. E a gente corta, bate e desencarna. Muitas das vezes antes da hora e chega do lado de lá como despedaçados, né? Por que eu fiz isso? Então talvez seria uma falta de inteligência emocional, de refletir ali, será que aqueles segundos valeu a pena para a gente? E isso não só no trânsito, talvez isso aconteça a todo momento. Se a gente colocar a inteligência emocional nossa para funcionar, nós vamos ser pessoas melhores, mais equilibradas, mais sensatas. E a inteligência emocional está totalmente ligada com o autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento a gente tiver, mais inteligência emocional vamos ter. Hoje a gente vê as grandes empresas. Tem um filme da Google, está na Netflix, que hoje ainda é cobrado muito o nosso conhecimento, é cobrado muito o nosso estudo. Hoje as grandes empresas querem pessoas qualificadas para trabalhar, mas nesse filme mostra que acima de tudo eles estão procurando pessoas com inteligências emocionais fortes, equilibradas, pessoas que sabem relacionar, pessoas que sabem ouvir o sim, ouvir o não, para ver o tanto que a inteligência emocional é importante em nossas vidas. Tanto que a pessoa, que nesse filme mostra lá que tem uma pessoa muito inteligente, ela tem mestrado, doutorado, ela sabe tudo, mas o emocional dela é muito fraco. Ela não sabe ouvir o não, ela não sabe se relacionar. E do outro lado tem uma pessoa que não tem tanto estudo, mas tem um emocional forte, ela sabe lidar com as mudanças da vida. E nesse filme, essa pessoa que sabe lidar com as mudanças da vida, que tem inteligência emocional forte, ela é contratada. Eu tenho que lembrar o nome do filme. Esse aqui é um filme da Google, tá em destaque na Netflix lá agora. Eu vi, tem uns 15 dias que eu vi esse filme que fala sobre a inteligência emocional. Vou colocar no grupo lá de estudo lá para vocês assistirem. Para a gente acreditar o tanto que é importante então a inteligência emocional em nossas vidas. E principalmente agora nesse momento que a gente está sendo colocado à prova a todo momento sobre a inteligência emocional, sobre o nosso sentimento, sobre a emoção. Se a gente deixar a emoção, como diz, a flor da pele, a gente vai desesperar, a gente vai talvez afogar em um copo d'água. Então a mensagem que eu quero passar para a gente hoje é isso, é sobre o autoconhecimento, sobre refletir diante das decisões, sobre
pensar antes de falar, pensar antes de agir. A gente tem todo o tempo do mundo. Poucos anos atrás eu achava que o mundo estava correndo demais, que eu tinha que fazer tudo rapidamente, que senão eu ia perder tempo, tudo para mim era perder tempo. E hoje eu estou vendo que eu tenho a eternidade para fazer e para pensar. Então, pelo menos comigo, eu estou fazendo assim. Se eu vejo que eu não dou conta agora, que eu vou fazer alguma coisa errada, eu penso 1 ano, 2 anos e eu estou refletindo. Eu não quero tomar a decisão errada, não. A gente tem, então, toda a eternidade do mundo para pensar, para refletir, para agir. Então é isso, então vamos, nesse momento, então, vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no que foi falado aqui hoje, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, que a gente tenha certeza que Jesus está dirigindo nossas vidas, que Ele está no leme dessa embarcação que é a terra, que tenhamos fé, que tenhamos amor, que possamos dar valor às pequenas coisas da vida, um café com um amigo, um almoço com os pais, que possamos nos relacionar com nossos entes queridos, que possamos também respeitar aqueles que ainda temos um pouco de dificuldade, que possamos talvez não amar, mas compreender que cada um de nós passa por momentos difíceis, cada um passa por escolas diferentes, cada um aqui está numa caminhada única, cada um aqui é um universo de pensamentos, mas que tenhamos certeza que Deus nunca nos abandona, Jesus nunca nos abandona, que nosso anjo da guarda, que nosso mentor espiritual está ao nosso lado sempre, que possamos lutar para ser essa pessoa melhor, para ser essa pessoa mais equilibrada, mais serena, mais sincera, mas principalmente, acima de tudo, mais amorosa, conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.